Daí, quem tá aqui, quando tá nesse muro aqui, quem tá aqui no canto, fica na sombra. Quem fica daquele lado, fica no sol, porque as pessoas estão na frente do muro. Aqui é o eclipse, é o sol com a lua. Aqui é eu e o resto do grupo. Bom dia. Nossa aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu tenho alguns materiais aqui, eu gostaria que vocês observassem primeiro. Isso aqui é uma luminária, tá? E aqui nós temos um pequeno suporte que ele vai ser acoplado a ela, vai ser colocado assim, ó. E o isopor. O isopor nós temos várias formas, e tamanhos e cores, tá? É pra cortar mesmo, é pra pegar ela na mão. Vocês vão tentar colocar todas aquelas peças inteirinhas dentro da sombra. Cadê a bola? Fica. Não pode tá pegando claridade. Aqui já, ó, já. Aqui já dá sombra, ó. Vamos fazer uma casinha pra ver? Tive a ideia. Fala. Colocar esses pontos daqui assim, ó. Nas pontas, ó. É, Rodrigo. E os grandão no meio. Fica da hora. Folha, ficou média. Aí, não, Não tá na sombra. Mais pra dentro. A maioria das crianças começa com a hipótese de que a sombra é somente uma projeção plana, visível no chão ou no papel. Aqui, ó, claridade. Aqui não tá. Aqui, ó, tá claridade. Tá passando da sombra. E a professora vai estar mais perto, tem que estar mais espaço. Tem que colocar aqui em cima. Colocar aqui mais lado. A atividade permite que o aluno entenda que a sombra ocupa uma região no espaço. Ela é tridimensional. Aê! Viu como tá ficando bonito? Vocês conseguiram? Estamos conseguindo. Mostra pra professora onde está a sombra com o dedinho. Aqui. Quando a criança procura a sombra fora do plano, ela percebe a região no espaço sem luz. Que tal na qualidade? Ó, aqui tem sol. Tá tudo na sombra aí? As peças? Essa aqui não. Essa não. Yes. Nós colocamos. Do jeito que tá aqui, vai ficar pegando na luz. Então eu tenho que fazer isso aqui. Levantar mais, para a sombra poder ficar maior e caber todas essas peças. Se a gente abaixar, ela vai ficar, ó, vamos ver na medida, ó. Ele está aqui. Vamos abaixar pro Célio junto comigo. Aí, ó. Aonde ela está? Quanto mais você abaixa, quanto mais ela vai diminuindo. Quanto mais você levanta, quanto mais ela vai ficando maior. A gente percebe, né, que tá dando certo, então a gente continua fazendo. Por isso que a gente consegue, né? Que primeiro começa difícil, depois vai ficando mais fácil. Agora aí sim, bata. É. Conseguiu.
gostaria de falar? Eu cheguei à conclusão que a gente tinha que contornar a primeira roda para não deixar a luz chegar aos quadradinhos. Depois que a gente contornasse, era só encher dentro. Nós com os triângulos não tava a bola, nós ia rodeando ela. Depois nós colocando dentro. As maiores em pé, para que elas dessem mais espaço para as pequenas. Nós pegamos as partes as quadradas deitadas, colocamos embaixo e as em pé maiores nós colocamos em cima. Aí a gente começou das pequenas, depois aí a gente limpamos a cartolina direitinho e vimos até onde a sombra ia. Aí eu e a Terine tivemos uma decisão e daí teve que colocar das grandes primeiro, para depois para as pequenas. A gente estava fazendo empilhado, mas nunca dava certo. Então a gente começou a fazer redondo para conseguir. Primeiro a gente fez uma casinha, aí não deu certo porque apareceu a claridade. Aí a gente fez um círculo, aí apareceu só um pouquinho, depois a gente arrumamos e deu a conclusão que deu para fazer o formato redondo sem a luz aparecer. Conseguimos subindo, parecendo uma torre assim, ó, até chegar perto do negócio. Aí a gente fizemos um formato de um prédio. Ele era meio arredondado, aí ele foi afinando em cima assim. Primeiro a gente começou com uma brincadeira de empilhar, só que aí a gente sem querer mexeu na lâmpada, vimos que a sombra ficou mais grande. Porque eu e a Franciele, a gente tava vendo que a bola estava muito menor. Aí quando a gente subiu uma bola pra cima, ela começou a ficar maior. Nós fomos mexendo ela para a sombra ficar maior e menor. Por que vocês começaram a empilhar as peças de isopor lá? Se a gente colocasse espalhado, o raio solar da lâmpada ia pegar nas peças, aí não ia dar certo. Então vimos que quando a gente empilhou, aí ficou dentro da sombra, né? Não fez som, as peças não fizeram sombra, então continuamos até dar conclusão de que todas as peças estavam dentro da sombra. Quando o aluno diz dentro da sombra, mostra que percebeu a sombra como espaço tridimensional. Vocês falaram muito sobre sombras aí, claridade. O que é sombra para vocês? Que eu vi que a sombra só aparece com a luz. A sombra aparece pela claridade. Então a sombra tem luz ou não tem luz? Não tem luz. A sombra não tem luz. Não, tem uma árvore no meio de um campo. Aí o sol bate nela, aí vai aparecer uma sombra ao redor dela, onde que não vai bater o sol. Sombra eu acho que é a produção, assim, a luz do sol projetada em algum objeto para produzir tipo de uma coisa escura, assim, que nem foi naquela lâmpada lá que tinha negócio embaixo, aí fazia sombra no chão, que não deixava a luz passar. A sombra será que é sempre igual? Não. Através da nossa experiência, nós constatamos o quê? Quando a gente subiu uma bola pra cima, ela começou a ficar maior. Aí eu falei assim, Franciele, eu vou marcar com lápis pra gente ver, né? Aí quando a gente subiu, aí ela ficou mais maior ainda. Quando você abaixa, a sombra fica mais pequena. Agora quando você aumenta, tampa a luz, aí fica maior. Fenômeno que vocês podem estar pensando também na questão da sombra. Vamos lá, esse ano a gente viveu o eclipse, professora. Eu não vi, mas os outros viram, eu fiquei em casa, faltei no dia, todo mundo viu menos eu. Tá, mas o que acontece no eclipse? Você saberia se mais ou menos me dizer? Sim, professora, a lua, ela entrou na frente do sol. Quando ela entrou na frente do sol, fez aquela sombra que
que ficou tudo escuro. Depois ela começou a sair devagar, aí os raios solares começou a aparecer de novo. Então, quer dizer, a Terra vai girando. Quando gira, aí fica, por exemplo, o Brasil fica dia e o Japão fica noite. Aí no outro dia, o Brasil fica noite e o Japão fica dia, a Terra gira. Aqui no Brasil também tem esses negócios aí, tipo aqui em São Paulo tá um horário e lá no Acre tá outro, né? Professora, por que o sol agora nesse horário ele está se retirando às 7h30? A discussão desperta a curiosidade e gera questionamentos que podem ser assuntos de outras aulas de ciências. Vamos deixar centralizado hoje na experiência. Daí do sol a gente conversa na nossa aula de quarta-feira de ciências, a gente está conversando e todas as dúvidas a gente pode estar tirando, tá legal? E é interessante a gente perceber que eles são capazes sim, eles têm assim um conhecimento, habilidades dentro deles, que se nós enquanto educadores soubermos trazer isso para fora, não importa se é criança da periferia, se é criança do centro, vai depender das possibilidades que nós dermos para essas crianças, o retorno que elas nos darão. Por que tá fazendo sombra nesse canto de cá? Porque o muro tá cobrindo o sol. E isso aconteceu dentro da sala de aula? Já aconteceu. Quem que fez a sombra dentro da sala de aula? O sombra? O suporte provocou a sombra. Então nós poderíamos colocar que esse muro está fazendo o papel do suporte aqui. O sol seria então a luminária. Quem está sentadinho aqui na sombra está fazendo a parte de qual parte da nossa experiência? Dos quadradinhos. Dos quadradinhos. Então, na prática, nós podemos comprovar, né, que a física faz parte da nossa vida no dia a dia. Primeiro nós começamos a montar tipo de um círculo. Pegamos isopores e colocamos dentro do círculo. Aí não deu certo. E a gente resolveu empilhar. E depois deu certo. Na terceira vez ficou tremendo, mas não caiu. Aqui é a luminária, a coisa que estava embaixo dela. Aqui se abaixar a sombra fica mais grande. E se subir mais, fica mais pequena. E aqui é o eclipse tampando o sol. Essa foi a experiência do dia. Tá bom?